Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa de Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, e queremos dizer que nós nos submetemos ao teu senhorio. A tua palavra não volta vazia, sem cumprir com o que te compraz. Agora, Senhor amado, retira de nós todo sono, toda distração. Retira de nós tudo aquilo que porventura não procede e não provenha do Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade de se mover neste lugar. Abre nossos ouvidos espirituais. Se porventura, Pai amado, há algum agente demoníaco, Senhor amado, um espírito, um demônio, que a partir desse momento, agora em nome de Jesus, cesse a sua ação. Pelo poder do teu nome, opera agora o teu sobrenatural e fala conosco e nos dê também a coragem de entender e principalmente obedecer a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. O Evangelho de João é um evangelho que tem uma característica muito peculiar. Enquanto os 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam sobre a história de Jesus e fala sobre Jesus principalmente na região da Galileia, trazendo uma revelação do homem chamado Jesus. O Evangelho de João, ele fala principalmente do ministério de Jesus em Jerusalém. E ele não fala basicamente do homem, mas fala do homem chamado Jesus, que ele é Deus, ou seja, fala sobre a divindade de Jesus. O Evangelho de João, ele também trabalha e fala e mostra a natureza de Jesus como Salvador, Jesus como Messias, e fala da importância e a natureza da fé, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Amém? Então aqui nós vemos no Evangelho de João um Jesus
que cura, um Jesus que faz sinais, maravilhas, mas todos esses sinais, todas essas maravilhas apontavam para Jesus como Deus, apontavam para a necessidade do homem se ater em Jesus, não por aquilo que ele faz, mas pelo que ele é, pela sua essência, pela sua natureza, como sendo Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Então nós temos que entender e compreender isso. O Evangelho de João, ele fala sobre a questão da natureza da fé, porque a palavra de Deus diz: se nós crermos em Jesus e confiarmos nele, nós seremos salvos. A palavra salvação no grego é soter, que significa cura, regeneração do corpo, da alma e do espírito. E essa cura, essa salvação, primeiramente tem um aspecto pessoal, individual. Quando alguém tem um encontro com Jesus, essa pessoa tem uma vida radicalmente mudada, transformada. Quando alguém tem um encontro com Jesus, os seus pensamentos mudam, os seus sentimentos e emoções mudam, tudo muda. Ele deixa de pensar como pensava antes, deixa de sentir como sentia antes. A vida começa a ter um novo propósito, e há mudança significativa na sua história. Pastor, mas por que a minha vida não muda? Eu vou te explicar. Você pode vir na igreja baseado em duas situações. Primeiro, buscar só as bênçãos, buscar os sinais, buscar as maravilhas. Ou seja, eu preciso de Jesus porque Ele pode me ajudar. Ele pode me ajudar no meu problema financeiro, Ele pode me ajudar no meu problema matrimonial, Jesus pode me ajudar no meu problema do emprego, eu posso crescer, eu posso arrumar um emprego. Ou seja, Jesus na verdade ele se torna um grande macaco gordo, usa bem essa expressão, quebra galho. Eu vejo Jesus não por aquilo que Ele fez, mas eu vejo Jesus por aquilo que Ele é. E muitas pessoas veem Jesus somente por aquilo que eles podem ser beneficiados por Jesus. Muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus. Muitas pessoas tiveram uma conversão genuína, mas ficaram apenas como crianças espirituais. E como diz Hebreus 5,13, eles se alimentam apenas do leite. E quem se alimenta do leite é criança. Quem se alimenta do leite quer apenas conhecimento. Quem se alimenta de leite quer apenas entender e compreender a palavra, quer apenas decorar os versículos e saber que tem um versículo apropriado para as suas necessidades. Mas fica apenas nisso. Quem amadurece, quem cresce, é aquele que vai além do conhecimento, vai além das letras e vai para o espírito da palavra. Ele vai buscar, na verdade, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais profundo com Deus, e ele fica sensível à voz do Espírito Santo. E agora ele não tem apenas um conhecimento teórico da letra, pois a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem é maduro, ele sim tem o conhecimento da palavra, mas ele vê e ele sente temor, porque aquilo não é um livro comum, aquilo não é mais um conhecimento que ele está demonstrando obter no seu dia a dia, é o próprio Deus falando com ele. Há um temor no seu coração, há um respeito profundo pelas Sagradas Escrituras, pelas letras e pelas ordens aqui emanadas. A palavra de Deus diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio das sabedorias. Sabedoria, Provérbios 1:8. Então, quando não há temor, não há reverência, nós não compreendemos
de quem Deus é, muitas vezes nós negligenciamos e não observamos o poder de Deus. E entendemos e comparamos Deus com os nossos pais, ou o pai, ou a mãe. Pastor, por que isso? Vou te explicar. Vamos supor que você venha de uma família onde você vê a tua mãe falando: vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. Mas na verdade a mãe não acaba não batendo. Sabe como é que cria esse filho? Qual é a concepção, qual é o conceito de mãe? A mãe promete, mas não faz. A mãe deixa eu fazer e aprontar o que eu quero. E sabe qual é o problema disso? É que essa pessoa, esse filho, vai transferir para Deus o mesmo conceito e vai achar que Deus vai agir da mesma forma. Ou seja, Deus não é justo, pois justiça é dar a cada um o que ele merece. Então, se eu pecar, se eu errar, se eu aprontar, Deus vai ficar somente na conversa fiada, Deus não vai agir, e a sua palavra não vai ser eficaz na minha vida. Isso é uma grande mentira do diabo, e é uma grande mentira que nós, consciente ou inconscientemente, nós temos como uma verdade absoluta. Porque nós temos uma tendência natural a transferir os relacionamentos, os comportamentos que nós temos em nossas casas para Deus. Mas pastor, Deus é amor. Mas Deus é justiça. E a palavra de Deus diz em Hebreus 12:6, Deus corrige a quem ama e açoita a quem Ele quer bem. Se eu tenho temor de Deus, eu vou ter vergonha dos meus pecados. Se eu tenho temor de Deus, eu vou evitar o máximo possível errar. E quando eu errar, eu digo: Senhor, eu errei, me perdoa. Eu vou falar bem abertamente para Deus, não só para Ele ouvir, porque Ele sabe mesmo antes de eu falar, mas eu vou falar para eu também ouvir, eu também analisar os meus próprios erros, eu também ter o poder para poder consertar e corrigir, porque eu estou orando para Deus, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma conversa, uma mesa redonda, juntamente comigo mesmo. Está entendendo, queridos? Nós banalizamos a Deus, porque muitas vezes nós comparamos Deus com o pai e a mãe, e às vezes nós com o pai e mãe, nós dizemos que amamos, mas as nossas práticas, nosso comportamento, as nossas atitudes dizem o contrário. Nós estamos aprendendo agora um pouco mais sobre Jesus, sobre a doutrina, e aqui hoje eu quero falar que a tua fé vai ser provada. Jesus, Ele fez um milagre, transformou água em vinho, num casamento em Caná. Jesus, Ele foi batizado no Rio Jordão. Jesus, Ele foi provado, testado no deserto. Jesus começou a pregar na Judeia e começou a batizar muitas pessoas. Isso trouxe fama, isso trouxe visibilidade, mas Jesus não estava nem aí com a fama, porque Ele conhecia e conhece o ser humano, o coração do homem. Depois que João Batista, ou seja, o seu primo foi preso e morto, decapitado, ele acabou saindo e voltando para sua casa em Nazaré. E a Bíblia diz que em Nazaré ele foi rejeitado. Mas antes de chegar em Nazaré, ele passou por Samaria. E lá em Samaria, ele teve um encontro com a mulher samaritana. E foi o que nós falamos no culto passado. Pastor, por que isso é importante? Porque Jesus, Ele sabe o que é sofrer preconceito. Porque como Ele era de Nazaré, os nazarenos eram pessoas vítimas de muito preconceito.
Ele sabe que é ser um galileu. Galileu seria um caipira, porque fala palavras diferentes, sotaque diferente. Ele é reconhecido pelo seu modo de falar, às vezes errado. Jesus sabia o que era ser rejeitado. Jesus sabia o que era ser vítima de preconceito. Mas Jesus ama todos. E Jesus, ele foi e passou lá pela cidade de Sicar, em Samaria, porque na sua agenda tinha um encontro com uma mulher samaritana, e nós já falamos sobre isso, da mulher samaritana. Pastor, por que o senhor está fazendo esse resumo? Porque hoje, às vezes a gente pensa em pregar para pessoas de fora, e às vezes dentro da igreja ainda tem pessoas que ainda não se converteram. Ainda dentro da igreja há pessoas ainda que só ficam com a informação e não colocam em prática tudo que estão aprendendo. Que Jesus nos ensina que Ele ama todos. Ele não ama o comportamento, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Jesus, Ele tinha na sua agenda a necessidade de ter um encontro com aquela mulher. E Ele teve um encontro. E a vida daquela mulher foi mudada radicalmente. Se podemos dizer que houve uma metamorfose, uma mudança radical, foi na vida dessa mulher. Porque antes ela ia para tirar água ao meio-dia, o horário que ninguém estava lá. Depois que ela foi confrontada por Jesus, a sua vida mudou. E de uma mulher medrosa, de uma mulher que olhava para si, tinha vergonha da situação de pecado que ela vivia, agora essa mulher virou uma missionária e começou a falar do amor de Jesus, começou a falar que havia um Salvador, a sua vida estava totalmente mudada, radicalmente transformada. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho é o poder de Deus para mudar vidas. O Evangelho é o poder de Deus para mudar história. O Evangelho é o poder de Deus que faz uma pessoa que é mentirosa em alguém que fala a verdade, de uma pessoa que roubava em alguém honesto, íntegro, em alguém que traía em um pai de família respeitado. Nenhum outro poder, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra instituição nessa terra tem o poder que o Evangelho tem. Mas pastor, por que muitas vezes me sinto ainda vazio? Por que muitas vezes eu me sinto perdido? Pastor, eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu quero chegar, eu estou confuso, completamente perdido. A minha vontade às vezes é esgoelar alguém, é matar alguém. Porque, embora que a gente tenha entregue o nosso coração para Jesus, embora que o nosso espírito seja uma nova criatura, uma nova criação, como diz 2 Coríntios 5,17, eu não deixo de ser homem, eu não deixo de ser carne, e a minha carne tem tendências pecaminosas, a minha carne tem tendência para o mal, e há um conflito constante entre os desejos da minha carne e o meu espírito, que é uma nova criatura. Há uma tendência de conflito entre o bem e o mal dentro de mim. Então, além de lutar contra o sistema do mundo, que tende a nos levar para o pecado, além de lutar contra o diabo, que é o nosso inimigo, como diz João 10:10, a primeira parte, ele veio para roubar, matar, destruir, eu tenho que lutar também contra mim, porque eu tenho uma tendência para o mal. Por isso que quando eu oro para Jesus, eu não peço só para Ele me livrar do mal, eu não peço só para Ele me livrar desse sistema e governo mundial que nos tende a levar para o abismo. Eu peço também para que Jesus me ajude a lutar e vencer a mim mesmo, e talvez, e quem sabe, esse seja o meu
pior inimigo. Ou seja, quando eu olho para o espelho, eu estou olhando para o meu melhor amigo ou estou olhando para o meu pior inimigo? Então a oração, quando nós falamos com Deus, tem essa tendência, tem esse princípio de pedir socorro, ajuda, fortaleza, porque nós precisamos de ajuda, precisamos de socorro. Agora, o que nós vimos? Jesus, ele sai de Samaria, ele vai para Nazaré, e lá em Nazaré, ou seja, pelos seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, seus conterrâneos, o rejeitam. E eu aprendo que, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, nós somos confrontados, e o diabo usa pessoas que nós mais amamos, querendo ou não, para nos afastar de Deus, querendo ou não, como agente de Satanás, para que nós venhamos nos magoar, nos ferir, criar raízes de amarguras dentro de nós. A nossa casa que deveria ser um pedacinho do céu, a nossa casa que deveria ser uma proteção do Altíssimo, e muitas vezes se transforma no inferno, divisão, brigas, contendas, as pessoas não se entendem, mas não é isso que Deus quer. Jesus estava em Nazaré, junto dos seus, os seus próprios irmãos duvidavam dele, os seus amigos diziam: mas esse não é o filho de José, o filho da Maria? Não estão aqui os seus irmãos? Não estão aqui as suas irmãs? Sabe o que eu entendo, queridos? Que muitas vezes as pessoas mais próximas, elas vão ser as primeiras que vão jogar um balde de água fria em nossos sonhos. Às vezes as pessoas mais próximas, aquelas que deveriam nos colocar de pé e dizer: vai, tu pode, tu consegue, eu confio em ti, são as primeiras que vão dizer: mas é tu, o que tu acha que tu é? Quantos fracassos tu já teve? E jogam na cara os nossos fracassos, nossos erros. Mas Jesus está dizendo: você tem duas opções. Ou você vai dar ouvido à voz dessas pessoas, ou você vai dar ouvido à voz de Deus. E Deus diz: eu sou contigo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Deus é com você, quem será contra você? Ou seja, há muito mais palavras de bênçãos, há muito mais palavras de vitórias. O problema todo é que eu tenho que decidir constantemente para quem eu vou emprestar os meus ouvidos, ou ao diabo, diretamente ou indiretamente, e muitas das vezes usando pessoas queridas, usando pessoas próximas, ou a palavra de Deus, que ela é inerrante, absoluta, verdadeira, poderosa, para fazer muito mais do que nós pedimos ou nós pensamos. A grande questão é: eu preciso compreender e ter a sensibilidade de ver quem está falando. A pessoa está sendo usada por Deus ou pelo diabo? É a carne ou não? E muitas vezes a nossa própria consciência nos acusa, o nosso próprio coração vem nos condenar e vem lembrar dos fracassos anteriores, vem trazer peso de culpa, remorso. Isso nos prende de tal maneira que parece que nós estamos num carro atolado no barro. Quanto mais força nós fizemos, mais nós nos atolamos e não saímos do lugar
O Senhor quer dizer nesta noite, Ele te deu livre-arbítrio para você decidir qual a voz que você vai ouvir. Aqui esse oficial, ele vai até Jesus. Ele visita o Senhor e ele diz: Mestre, o meu filho está doente, o meu filho está à beira da morte. Senhor, por favor, venha até comigo. Senhor, coloque as mãos sobre ele e faça uma oração bonita e cura o meu filho. Jesus está dizendo: será que você não crê em mim só por causa dos sinais, das maravilhas que eu faço? Não era apenas para esse oficial do rei que Jesus estava falando, é para toda uma comunidade do povo da Galileia. Eles criam em Jesus por aquilo que eles viram Jesus fazer. Bem-aventurado todos aqueles que creem sem ver, porque essa é a essência da fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção dos fatos que se esperam. Eu não vejo, mas na minha mente já é uma realidade. Amém? Na minha mente eu já tenho uma visão positiva de futuro. Na minha mente eu sei onde que eu estou, eu sei onde quer chegar, e eu sei quem vai me ajudar, pois é o Senhor que vai me ajudar. Uma certa senhora, já com uma certa idade, ela foi desafiada pelo seu pastor, e o pastor chegou para ela e disse: minha irmã, teus filhos estão grandes, teus filhos agora vão prestar vestibular, por que você não faz uma faculdade? Mas eu, pastor, estou velha demais, olha só, eu não consigo nem reter mais informação. Por que tu não tenta? Mas pastor, são 4 anos. Me diz uma coisa, minha irmã, 4 anos, você fazendo uma faculdade ou não, é o mesmo tempo? É. Vai passar da mesma forma? Vai. Então vai e faz. E ela se entusiasmou com essa orientação, esse desafio do pastor. E naquela igreja, que é uma igreja grande, muitos jovens foram se preparar para o Enem e foram estudar. Apenas essa senhora passou no concurso. 4 anos depois, ela formada em nutricionista. 8 anos depois, já era especialista e uma das pessoas mais top dessa área. Por quê? Porque ela acreditou na visão. Aquela visão para ela se transformou em uma imagem real, palpável e necessária. Por que as coisas não acontecem em nossas vidas? Porque pela boca nós falamos que cremos, mas o nosso coração duvida. Por que os milagres não acontecem em nossas vidas? Porque nós temos que ver sinais e maravilhas, enquanto que a palavra de Deus é a verdade. E se Deus disse: eu sou contigo, por onde quer que andares, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que crer e confiar mais no que o Senhor falou, no que aquilo que eu ouço terceiros falando, naquilo que o meu coração diz. Jeremias 17:9 diz que o meu coração ele é enganoso, o meu coração é corrupto, o meu coração é mau. Eu tenho que crer e confiar naquilo que está me escrito, porque isso é verdade. Esse oficial do rei, ele não entendia que
que Jesus não precisava estar junto, encostar a mão e fazer uma oração bonita para fazer o milagre. Jesus é Deus, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é presciente, sabe tudo antecipado. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E pelo poder da sua palavra, curou o seu filho imediatamente e à distância. O mesmo Jesus que fez esse milagre está aqui hoje. E a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8, versículo 8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, não há sombra de variação. Agora, a única coisa que o Senhor Ele exige é que nós creiamos nele. A única coisa que Ele exige para o milagre acontecer é que nós começamos a vislumbrar o milagre acontecendo. Para isso, você vai ter que combater um dos piores inimigos do milagre. Pastor, qual é um dos piores pecados que existe? Eu vou te dizer. É adultério? Não. É roubar? Não. É mentir? Não. É matar? Não. Um dos piores, se não for o pior, e eu creio que é o pior, se chama incredulidade. Quando você duvida, você está impedindo a ação de Deus. Quando você crê, você está assinando o cheque e Deus está depositando na tua conta. O milagre já aconteceu. Deus tem prazer em abençoar aqueles que creem, aqueles que confiam. E crer e confiar não é apenas saber. Crer e confiar é agir pela fé, é obedecer a Deus. Crer e confiar é se mover, sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Crer é isso. Quando eu creio, o milagre acontece. Deus te chamou para você crer e confiar de todo o coração. Deus te chamou para você começar a usar a tua boca como boca profética, determinando, profetizando tudo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, Atos capítulo 16, versículo 31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas pastor, eu tenho um irmão que é endiabrado, é uma ovelha negra. Eu creio que toda a minha família, toda a minha casa, por causa dessa promessa, vai se cumprir. Não importa o tempo. Eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou determinar. E Deus já está fazendo milagre. Deus já está operando o seu sobrenatural. Não adianta só conhecer a palavra. Nós temos que viver a palavra. Porque quem vive a palavra, este tem fé genuína, real e racional. Quem apenas fala, mas não vive, é uma fé apenas emotiva. Não é real, não é bíblica, não é verdadeira. Deus nos chamou para fazer a diferença. Mas você escolhe ficar sentado, acumulando lições, acumulando conhecimento, ou viver aquilo que você prega e pregar aquilo que você vive. Porque no momento que eu não vivo aquilo que eu prego, eu estou dizendo que eu não creio. Aquilo que eu vivo é um sinal que eu creio. Deus quer que você viva. O
O homem creu em Jesus. Estava agora indo a caminho, voltando para casa, 30 quilômetros de ida, mais 30 quilômetros para volta, 60 quilômetros, 2 dias. O que você não faria pelo teu filho? Ele estava desesperado, ele estava angustiado. No meio do caminho, os seus servos o encontraram e disseram: mestre, o teu filho vive. Ele perguntou a que horas? 1h da tarde. E ele se lembrou que foi aquela hora que o Senhor disse: pode voltar, o teu filho está vivo. Ele e toda a sua casa creram e foram salvos. O maior milagre não foi a cura à distância do filho. O maior milagre foi e é a salvação da família. Tudo que nós fizermos, todas as decisões que tomamos, tem como consequência a nossa geração. Ah, queridos, isso é muito duro, isso é muito forte. Recanta a chuva para si. Se você entendesse o que eu estou falando agora, queridos. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, versículo 19. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Cada palavra, cada atitude, cada escolha, cada decisão está implementando na nossa família e na geração vida ou morte, bênção ou maldição. E o Senhor vai mais além, diz: escolhe, pois, a vida. A única coisa que eu sei, eu preciso e quero o Senhor. Eu posso até deixar de ser pastor, eu posso qualquer coisa, mas eu jamais vou deixar de ser crente. Eu jamais vou deixar de ser filho. Eu jamais vou deixar de ser servo. Eu jamais vou deixar de ter meu nome escrito no livro da vida, pois eu tenho uma aliança com o Senhor. Você tem que fazer e tomar a mesma atitude, a mesma decisão. Amém? Fique em pé nesse momento. Hoje é um dia de cura. Hoje é um dia de restauração. O Deus que fez milagres, Ele está aqui hoje. O Senhor que curou à distância está aqui hoje. Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer libertar. Mas o principal não é a cura. O principal não é a libertação, embora tudo isso Ele faz. O principal é a salvação. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem dará em relação a isso? Nós não podemos dar nada, não temos como dar nada. Só o Senhor, Ele pode nos curar, libertar, ensinar, mas antes de tudo, o Senhor quer nos salvar. Antes de tudo, Ele quer que a nossa família seja uma família abençoada. Antes de tudo, Ele quer que nossas decisões, nossas escolhas venham trazer vida para a nossa casa, venham trazer bênção. E bênção é liberar para prosperar. Quando você toma uma atitude em prol de obedecer a Deus, não importando com as consequências, porque você tem temor de Deus, ou seja, você teme mais a Deus do que os homens, isso vai trazer para você bênção sem medida. Feche os teus olhos, baixa a cabeça,
Conversa com o Senhor nesse momento agora. Agora é você e Deus. Quero convidar o pessoal do louvor para tomar a sua posição aqui. Eu quero que você comece a refletir sobre a tua vida. Você vem na igreja por quê? Que quer conhecer só mais a Deus? É só conhecimento? Ou você quer conhecer a palavra para obedecer? Você vem aqui procurando apenas uma bênção, ou seja, Deus vai quebrar teu galho? Ou você vem porque não sabe mais viver sem Ele? Você vem porque tem um desejo ardente de conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Você vem porque teu espírito ele grita: ah, papai, paizinho, eu preciso de ti, Senhor. Eu necessito de ti, Senhor. Eu te quero. Qual é o propósito que você vem na igreja? Você está olhando somente para as mãos de Deus? Ou seja, por aquilo que Ele pode fazer? Ou você está olhando para a face? Por aquilo que Ele é? Pela sua natureza? Porque você louva a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele já fez, que é a salvação. Mas você o adora por aquilo que Ele é. Isso é adoração. Deus amado e Deus bendito, eu coloco agora, ó Pai, o teu povo que se chama pelo teu nome. Querido e doce Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, Senhor, no mais profundo do seu ser. Vai trabalhando, ó Pai amado, naquelas áreas obscuras, que ainda há cadeias, e que a partir deste momento, essas cadeias possam ser quebradas. Que a partir desse momento, aquelas áreas que não estão funcionando, daquelas áreas onde as coisas não estão produzindo movimento, bênção, vai falando, o Senhor vai trazendo a luz, vai revelando, ó Pai amado, onde estão os problemas, aonde estão os pecados. A palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer o teu coração, ou seja, Deus quer a tua essência, Deus quer tudo de você por completo. Não dê a Deus apenas por parte, é tudo ou nada. Deus quer tudo de você e Ele dá tudo dele para você. É uma troca mais do que justa, é uma troca onde nós ganhamos e muito, porque quando nós damos todo o nosso ser, nós recebemos todo o ser de Deus para nós. Espírito Santo de Deus, tu que sonda o coração do homem, venha sondar e venha trabalhar e venha operar o teu sobrenatural nesse dia, pelo poder do teu nome, Senhor. Vai operando agora, Pai, em áreas da nossa vida que nós não queremos dar, nós temos resistência para dar. Na verdade, Senhor, falta fé, é a incredulidade agindo, é a incredulidade operando. Mas agora, Senhor, a tua palavra diz que a fé vem para ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que seja agora destruído todo o canal de incredulidade nesse momento. Senhor, nos levanta como um povo santo, nos levanta, Senhor, como um povo corajoso, ousado, guerreiros, que cada um aqui venha cumprir com a missão para o qual o Senhor tem levantado. Venha operar, Senhor amado, de uma forma sobrenatural. Senhor, levanta uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja cheia do teu Espírito. Levanta uma igreja, Senhor, que vibra, uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a passear, Senhor, sobre nós nesse momento. Começa a operar, começa, Senhor amado, a fazer o teu milagre. Muda o que precisa ser mudado. O Senhor tem liberdade, Senhor, de se mover sobre nós, se mover em nós e se mover através de nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.